Quando eu nasci, a grande família parou na pequena terra das Areias Brancas, no útero de Minas Gerais. Minha jovem e bela mãe exclamou com surpresa: "É menina, uai! Ô, trempão sou!" A parteira pegou meus cabelos, fez 2 Maria Chiquinhas enfeitadas com 2 laços de seda cor-de-rosa. Foi assim que eu fiz a minha primeira apresentação em público. Vinha toda produzida e causei a maior sensação. Nasci junto com o sol. O galo cantava, as janelas se abriam. O padeiro tirava o pão do forno, enquanto que o leiteiro já estava na carroça para distribuir o leite quentinho, tirado dos peitos da vaca. Era direto da fábrica para o consumidor. Quando eu nasci, não teve nada de novo. O tempo não parou. A jangada partiu. Até a chuva chegou, lavando as pedras que imitavam uma calçada portuguesa na rua de minha avó Norvina, que também era a rua do tio Valdir, da tia Faustina, da tia Ninica, da tia Dilma e do Tiquisico. Quando eu nasci, tava tudo certo, tudo simples, tudo bom, em Minas Gerais. A gente ficava contando, entendeu? As badaladas para ver se estava na hora de ir para casa, para almoçar, para lanchar ou para jantar. Porque a gente ficava o tempo todo na rua, né? Em Formiga era assim, as crianças ficavam na horta, no quintal, era o nosso universo. Mas qualquer casa que você entrasse em Formiga, você tinha esse relógio de parede, na casa de todo mundo. Era esse relógio e era um retrato de Jesus Cristo pintado a óleo e Nossa Senhora. Isso era sagrado, assim como o pão de queijo, o biscoito de polvilho e a garrafinha de café. Eu acho que houve assim, um ciclo dos 7 muito claro na minha vida e eu não percebi isso até pouco tempo. Este primeiro ciclo foi um grande pilar. Eu acho que eu tive muita sorte de ter nascido em Formiga. Há uma parte da minha consciência que ficou naquele quintal. Por isso que eu tenho essa necessidade vital de vir para a serra regularmente. Eu acho que eu nasci com o melhor dos 2 lados, porque a família da minha mãe era de fazenda, da roça. O vovô Juca, ele tinha um ritual. Quando nascia o neto, ele colocava o recém-nascido em cima de um travesseiro e subia no cavalo e ia pela fazenda. É como se fosse um batismo. A vovó Norvina era a matriarca, ela que mandava e desmandava em todo mundo. Todo mundo obedecia a minha avó. Era uma mulher muito firme, muito enérgica, que colocava todo mundo para frente. Tenho milhões de histórias com a minha avó e uma recordação muito presente dela, a energia dela em mim. A família do meu pai era uma família oposto, completamente intelectual. A minha avó Madalena, que eu tenho muita pena de não ter conhecido, ela morreu antes de eu nascer, morreu com 33 anos de idade, de infarte. Mas tem histórias assim incríveis. Ela era muito vanguarda, muito à frente do tempo dela. E o vovô Franklin, que era o dono do único cinema da cidade. Quando eu nasci, a minha mãe trabalhava na Bombonière, vendendo pipoca, e o meu pai passava os filmes. Então, até os 7 anos de idade, eu vivia dentro do cinema e dentro da fazenda e dentro do quintal lá de casa. Então foi todo um universo, né? Toda a minha estrutura de quem eu sou, tive sorte, porque nessa época eu nasci de um casal apaixonado, né? Eu nasci de um casal que queria estar juntos, né? Eles queriam uma menina, eles já tinham um rapaz e agora eles estavam torcendo para ser menina. Então eu fui desejada a todos os níveis. E acho que isso fez toda a diferença logo. Então eu fui aplaudida logo na minha chegada.
E fui aplaudida sempre, minha família sempre foi o meu melhor público, a família da minha mãe, sobretudo. Então, todas as vezes que eu cantava, que eu dançava, que eu tocava o violão, a família parava, a família vibrava, e até hoje. Então, acho que isso foi fundamental para minha autoconfiança como artista. E depois o quintal da minha casa. Ele era o meu universo mágico. Nesse quintal aconteceram as minhas primeiras experiências como artista, porque a minha tia Lúcia, que era a primeira e única hippie da cidade, ela era atriz no Rio de Janeiro. E uma vez ela foi visitar a gente em Formiga. E ela tinha uma mala, assim, que era um estojo de maquiagem, assim, gigante. Eu lembro de estar parada na porta, olhando para ela. Eu não tinha medo, eu não tinha timidez. A timidez nunca foi uma característica minha. Eu sou reservada, mas não sou tímida. E ela me chama e me mostra um disco dos Secos e Molhados e pergunta qual que você quer. E eu apontei para o Ney Matogrosso. E ela amarrou um lenço na minha cabeça e me fez a maquilhagem exatamente igual. E eu, quando olhei no espelho, houve um clique qualquer. Aquilo mexeu profundamente na minha psique. E eu fui para o meio da rua, liguei, pus o disco na vitrola e fui fazer o playback no meio do passeio. E juntou-se um monte de gente. E a minha mãe estava chegando, que ela tinha ido comprar pão, e ela chega e vê um tumulto na porta de casa, gente aplaudindo, era eu, totalmente transfigurada de Ney Matogrosso, fazendo o playback. Lembro, claro que lembro a música. Jurei mentiras e sigo sozinho. Tarantam, tarantam. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. Peguei a lança, lancei no espaço. Um grito, um desabafo. Aos 7 anos as mudanças começaram. O meu pai passou num concurso e começou a trabalhar no Banco do Brasil. Depois foi transferido para Curitiba, 32 horas de Formiga. Eu entrei para o primeiro ano primário num colégio alemão, que foi uma grande mudança a todos os níveis, não é? E sentíamos muita falta de Formiga, então a gente vinha 2 vezes por mês, fazíamos aquela viagem dentro do Fusquinha. Era uma loucura. E aí, ao fim de 1 ano e meio, eu tive o primeiro baque, assim, que foi a morte do vovô Juca. Minha mãe veio chorando 32 horas de viagem. Foi um dia que eu nunca mais vou esquecer, esse primeiro contato com a morte. E por causa disto, os meus pais assustaram-se e voltaram para Formiga. O meu pai perdeu o trabalho no banco e eu acho que essa decisão foi determinante para o resto das nossas vidas, porque já não tínhamos a nossa casa. E houve sempre uma instabilidade financeira muito grande, uma tensão em relação ao dinheiro dentro de casa, que eles compensavam sempre de outra forma, né? Com alegria, com arte, com livros. Mas depois de 2 anos em Formiga, morando em casa provisória, eu fiz o 2º ano primário, fomos para Belo Horizonte, capital. E aí ainda vivemos em 2 casas diferentes até o meu pai realmente comprar um apartamento, que foi onde eu vivi até os meus 21 anos. Mas aí já havia acontecido esse desapego às coisas, não é? A partir daí eu nunca mais me apeguei a lugar nenhum. Eu sempre me expressei artisticamente. E aos 14 anos não era diferente. Eu e a Alessandra, minha grande amiga, nós fazíamos as nossas coreografias sem base de comparação e sem autocrítica ou julgamento, né? Porque não tínhamos a informação que temos hoje na internet. E nós entramos num concurso de dança, ganhamos, e um dos jurados era Maurício Tobias, um grande bailarino, que era bailarino solista do Palácio das Artes, que tinha dançado no Alvin Ailey nos Estados Unidos. Ele vinha com uma linguagem completamente nova, contemporânea,
e ele convidou nós duas para fazer parte da companhia. E foi aí que começou a minha vida artística profissional. E neste momento, o meu pai, que havia tirado o curso de Direito em horário pós-laboral, com muita luta, passou no seu segundo concurso e começou a trabalhar na Petrobras. E foi uma grande alegria na minha casa, porque a minha mãe também vendia roupas feitas de tricô na máquina, todos nós ajudávamos, era uma família muito unida. E aí tivemos o nosso segundo grande embate, que foi a morte do meu pai, uma morte surreal. Ele estava andando no passeio, voltando para casa, um ônibus bateu no outro e atropelou ele, e ele morreu na hora. E isso foi avassalador, ficamos sem teto completamente. Eu acho que a minha mãe, ela nunca se recuperou completamente. Ela foi uma guerreira por nós, mas foi um abalo muito grande. É um abalo muito grande, até hoje para mim. Esse aqui é o Maurício Tobias, meu mestre, meu primeiro professor. Valéria, não acredito! Olha ali, olha que ele é maravilha. Ai, Valéria, você me atendeu, Valéria! Então você que ligou pra cá? Tobias, tá tudo tão lindo. Valéria, você nem, Valéria, dá pra essa moça lá. Continua tudo igual. Valéria, não acredito! Olha aqui. Eu te amo 10 bilhões. Um beijo! Te amo! Te amo, Valéria! Eu não tenho palavras para expressar o significado dessas varandas para mim hoje. Após 30 anos, chegar aqui, encontrar o Tobias, dos 14 aos 21 anos, foram mais passados aqui do que na minha casa. O Tobias, ele foi muito mais do que um professor. O meu pai tinha morrido há pouco tempo. Ele foi a figura de autoridade na minha vida. Ele me deu disciplina. Eu subi essas escadas aqui correndo, tal era o entusiasmo. Era o lugar onde eu era feliz. Tudo eu aprendi com ele. Não beber, não fumar, não me drogar, valorizar meu corpo, a minha vida, a minha profissão e, sobretudo, no palco. Ele me deu garra, jogo de cintura. Ele me ensinou tudo. Eu não tenho palavras para expressar tanto amor e tanta gratidão. Em 3 meses vai surgir alguma coisa. Se não surgir nada, eu vou lavar chão. Eu não vim com medo de trabalhar. E eu sabia que eu iria precisar trabalhar, né? O dinheiro todo que eu juntei dava no máximo 140 euros. Esse foi o dinheiro com que eu saí de casa para ir embora. E eu não tinha dinheiro para passagem, então meu irmão foi o meu fiador. Então acho que houve esse momento que foi o momento da virada para minha mãe. Foi o momento que ela chegou no meu quarto, eu estava chorando muito, dizendo que eu não ia conseguir ir embora do país, porque eu não conseguia o dinheiro nem para uma mala, eu não tinha mala para trazer minhas coisas. E aí nesse momento ela olhou para mim, eu vi que a expressão dela mudou e ela falou: minha filha, é isso que você quer, não é? Eu falei: sim, mãe, é isso que eu quero. Aqui não tem nada para mim. Eu não quero ser professora de educação física. Eu quero viver o meu sonho de ser artista. E aqui no Brasil não estou conseguindo. E aí
nesse mesmo dia ela chegou à tarde e ela foi no centro da cidade e trouxe uma mala para mim. Eu acho que essa foi, sem dúvida, a maior prova de amor que alguém pode dar a outra pessoa. Foi essa mala, foi esse presente que é, se é isso que você quer, vai embora. Pronto, já tô. Eu acho que essa foi a maior prova de amor que alguém me deu até hoje, foi a minha mãe. Quando ela me deu essa mala, porque eu sei o que significava para ela a minha ida, né? Como era difícil, mas como era o que eu queria. Então, a minha mãe nesse momento me ensinou que amor, o verdadeiro amor é liberdade, é respeito, é respeitar o outro ser enquanto um ser individual e livre. Quando a minha mãe me apoiou, ela me capacitou, ela me empoderou. O fato dela acreditar em mim, que eu era capaz de vir para cá, tentar minha vida, fez com que eu não duvidasse mais de mim. E assim foi, eu vim e fui fiel aos meus princípios, aos princípios que eu fui criada. Eu vim para Portugal na aventura total, com um bailarino que tinha tentado entrar nos Estados Unidos e não tinha conseguido, e ele tinha uma amiga aqui no Porto. E nós chegamos, pegamos um táxi e perguntamos ao motorista onde que havia um ginásio, uma academia, assim, num lugar melhor do Porto. E ele levou a gente para um ginásio chamado Gimno Arte, no Centro Comercial Brasília, na Boa Vista. E chegamos para a dona da academia, dissemos que queríamos dar aula lá. E ela riu, disse que aquilo não era assim, que os horários estavam todos completos. E eu falei, mas se eu abrir horários novos, a senhora deixa eu dar aula aqui? E ela disse, se você abrir horários novos, sim. E então nós fizemos uns panfletos e fomos de loja em loja naquele centro comercial, divulgando a nossa aula demonstração. Uma aula gratuita de danças brasileiras, ginástica aeróbica, ginástica localizada. E assim foi, apareceram 300 pessoas, nós abrimos 9 turmas que não existia naquela academia, então nós começamos a trabalhar imediatamente. Eu rapidamente mandei o dinheiro da passagem para o Brasil e não só comecei a ajudar minha mãe, porque a minha outra irmã estava formando em medicina, começando a estudar para medicina. E então tenho essa alegria de ter podido contribuir. Nos primeiros anos de vida em Portugal, eu mandava praticamente todo o dinheiro que eu ganhava para casa e ainda conseguia guardar alguns para viajar, que era o meu grande sonho, né? E esse sonho concretizou-se. E nesse ginásio eu tinha uma turma de crianças, onde eu dava aula de uma ginástica assim muito engraçada para crianças. E a dona da academia, ela adorava essas aulas, então ela chamou a RTP para filmar. A RTP filmou e me convidou para fazer uma rúbrica num programa chamado Bom Dia, da RTP, onde eu aparecia toda semana fazendo ginástica com as crianças. E foi assim que eu comecei a minha carreira na televisão, foi a minha primeira experiência na televisão portuguesa. Mas nesse centro comercial havia também uma casa de espetáculos lá embaixo. E nós fomos lá, dissemos que nós tínhamos um show, nós éramos bailarinos e queríamos dançar, e ele falou que não, que já estava completo. Eu falei, mas deixa eu fazer uma demonstração de graça para o senhor, para ver se o senhor gosta e tal. E então, como já tinha 9 turmas cheias de alunos, nós combinamos com os alunos, e Portugal nunca me desamparou. Os alunos encheram aquela casa. Eu falei, gente, só aplaude quando a gente entrar. E assim foi, quando nós entramos foi um grande tumulto. O cara contratou a gente todas as noites, então de repente a gente dava 9 horas assim, de aula por dia. Foi assim uma loucura. Aí conhecemos o senhor Rogério, pianista nessa casa, que convidou a gente para dançar num cruzeiro. E aí nós fizemos o Norte da África, dançando nesse cruzeiro, onde eu conheci
o coreógrafo José Arantes, que estava nesse navio, com o Michel, que era do sapateado, a Marinela, a bailarina, que mais tarde, quando eu vim para Lisboa, fui procurá-los e comecei a trabalhar com eles. E nesse cruzeiro, nós conhecemos uma pessoa que estava abrindo uma academia, um ginásio em Évora, e nós fomos convidados a ir dar aulas em Évora. Então nós nos mudamos a seguir ao cruzeiro, nós fomos para Évora, onde eu fiquei 2 anos no ginásio, no Keep Fit, a dar aulas, comecei a cantar, a conhecer os cantares alentejanos. Eu adorei morar em Évora, só que chegou um momento em que a minha vida artística estava completamente condicionada, e aí eu falei, vou voltar para o Brasil. Mas fui visitar uma amiga que eu tinha feito, que era a Inês, na casa dela em Lisboa. E quando eu cheguei em Lisboa, eu entrei no Hot Club e eu falei, vou estudar jazz, é isso que eu quero. E aí já não voltei para o Brasil e fiquei. Foi por isso que eu fiquei em Lisboa, por causa da escola de jazz. E depois o José Arantes estava fazendo uma revista no Parque Mayer e ia abrir o casting para bailarinos. A revista foi muito importante para tudo o que aconteceu depois na minha carreira, porque eu tomei consciência de Portugal através da revista, né, dos personagens, o Quadro de Rua, o Zé Povinho, a Severa, todos esses personagens que são do povo, eu fui conhecer primeiro através da revista. E sempre que eu acabava de dançar, eu tirava os sapatos de salto e dava a volta no teatro. Eu assistia todos os dias, todas as interpretações. Eu sabia o texto de todo mundo de cor. E eu aprendi o tempo de comédia da revista, a comédia imediata, o calão, o improviso. Então tudo isso, quando eu consegui o meu primeiro casting como atriz, foi fundamental, porque eu estava dentro da linguagem portuguesa, e eu acho que foi por isso que eu consegui fazer sucesso em Portugal, eu tenho certeza. E na revista eu conheci o Pedro, o pai do João, que era o baterista, não é? Ele ficava no fosso da orquestra olhando eu dançar, e eu dançava olhando para o fosso da orquestra. E pronto, foi um grande amor, nos apaixonamos assim muito, e passar 3 meses de namoro eu fiquei grávida. E foi muito engraçado, porque com 9 meses de gravidez ele dizia, eu não me lembro do seu corpo sem barriga mais. Parecia que, porque eu já tinha mais tempo de grávida do que não grávida, não é? E o João nasceu e eu encarei aquilo tudo muito, assim, foi uma situação orgânica, porque como eu não planejei a gravidez e ela aconteceu, a partir do momento que eu soube que eu estava grávida, imediatamente eu tive um sentido de proteção imediato com a minha barriga, porque eu andava muito de bicicleta e eu lembro que eu fui andar de bicicleta e eu passei em cima de uma pedrinha e eu, ai meu Deus, eu disse logo. Então assim, imediatamente tornou-se a prioridade máxima na minha vida, o meu filho. E eu pensava, que bom que eu estou grávida nova, isso significa que quando eu tiver mais velha, ele já vai estar criado, não vai atrapalhar em nada na minha carreira, ele não está interrompendo nada, porque eu ainda nem comecei. E a partir daí, eu acho que eu comecei a viver na prioridade. O que era prioridade naquele momento? Eu ia resolvendo o que aparecia, então não tinha como dançar, eu dancei até o 5º mês, grávida, e a partir do momento eu fui trabalhar na academia do José Arantes, como eu aluguei o bar da academia e fazia sucos, sanduíches, né, saladas, e eu vendia, vivia do dinheiro desse bar e também ajudava na secretaria. Então eu simplesmente eu estava ali para gerar um filho. Ou seja, gerar era a coisa mais importante do que qualquer outra coisa, né? Eu dei o meu melhor para tentar ficar mais calma possível, porque aí até a minha alimentação, ou seja, tudo era em favor do bebê. E realmente foi assim. Mas foram tempos muito felizes, porque o João era bebê e nós ficamos loucos com o bebê quando ele nasceu. E nós curtimos muito o João, tanto eu quanto o Pedro
tivemos aquela... Éramos muito jovens, não é? Então tudo era novidade. E o relacionamento não deu certo por uma série de circunstâncias que não faz sentido nenhum expor, não é? Porque uma coisa é um documentário sobre mim. Um documentário não é sobre a vida das outras pessoas, não é? Mas acabei, eu tinha um pressentimento que eu iria ficar sozinha com o bebê e foi o que aconteceu. Mas eu fui mãe solteira, mas eu não fui uma mãe abandonada. O Pedro sempre esteve presente e a família do Pedro sempre foi ótima também. Eu tenho muito a agradecer aos pais do Pedro, sobretudo, a avó, a Magda Cardoso, maravilhosa. Acabou dando tudo certo. E aí depois que o João Pedro nasceu, minha vida foi com ele. Há 25 anos que ele tornou-se meu grande companheiro, né? Ele foi o meu pilar, o mais estável. A minha mãe não estava doente, nem eu era para ir ao Brasil, nada. Tudo começou a acontecer assim, em efeito dominó. Eu fui provar uma roupa, um figurino, para um programa de televisão que eu estava fazendo como bailarina na época. E a mão da costureira era igual à mão da minha mãe. E quando ela começou a provar a roupa em mim, assim, eu olhei para a mão daquela senhora, me deu uma saudade da minha mãe. Tão avassaladora que eu comecei a chorar e falei com ela, a mão da senhora é igual à mão da minha mãe. Eu quero ver minha mãe, eu quero ver minha mãe. Eu comecei a chorar e fui embora. E eu, na época, tinha um Fusquinha. Estava passando pelo Cais Sodré e tinha uma agência de turismo ali. E o trânsito ficou parado durante 45 minutos nesse lugar. E eu pensei, meu Deus... Até que, de repente, depois de 45 minutos, eu olho para o lado e vejo, nunca tão barato para o Brasil. E eu olho o valor e era exatamente o dinheiro que eu tinha no banco. Sem tirar nem pôr, era a mesma quantia. Então eu saí, entrei nessa agência e perguntei, só tinha 2 lugares no avião, que foi o meu e do meu filho João. E eu comprei as passagens e saí dali. Atravessei a rua, tinha um orelhão na época, né? Liguei para minha mãe e disse, mãe, tô indo pro Brasil. E ela, que bom, quando? Nossa, que maravilha. Eu falei, amanhã. E ela falou, que isso, Valéria? Eu falei, vou amanhã, eu quero ir, eu quero ir. E ela ficou muito feliz, não é? E aí eu liguei pro Miguel Vilhena, que era o coreógrafo, disse que precisava ir ao Brasil, se ele iria me despedir, mas que eu queria que ele não me despedisse, que ele me colocasse uma substituta, e ele aceitou. E aí eu fui para casa, peguei o João Pedro na escolinha, arrumei a mala. O João nessa noite ficou doente. Foi curioso, nunca o João tinha ficado doente. O João vomitou muito essa noite. Eu passei a noite em claro cuidando do João. E aí fomos viajar os 2 no outro dia, bem cedo. E quando eu cheguei ao Brasil, passados 5 dias, a minha mãe morreu conversando comigo. Ela não estava doente, ela morreu de repente. E ela... Quando eu cheguei no Brasil, eu estava muito cansada dos 5 anos de loucura em Portugal, de ser mãe solteira, de trabalhar em todos os programas de televisão para sustentar uma casa, não é? Sem contar que eu estava completamente anulada por dentro, criativamente, artisticamente, eu estava completamente anulada, porque o que interessava era comprar fralda, o leite e pagar a renda. Não interessava o que eu sentia, eu tinha que ser forte, eu tinha uma casa para sustentar. Só que eu estava vendo, os anos estavam passando e eu pensava, puxa, tanta coisa eu queria ter feito como artista, será que eu vou ser bailarina? Será que eu vou ficar aqui? E nem bailarina era não era aquele tipo de dança também que eu queria dançar. Eu queria voltar para a dança contemporânea, para a dança de companhia, não é? Para o trabalho cuidado, de raiz. E eu era uma bailarina comercial que fazia os programas de televisão de saltos altos muitas vezes, né? Então, tudo isso havia uma grande frustração dentro de mim. E eu, quando fui para casa e que eu vi minha mãe, porque eu queria minha mãe, eu queria descansar. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei lá, eu fiquei 5 dias só dormindo e comendo.
E ela ficou cuidando do João. Muitas vezes eu acordava, olhava, via os dois brincando e eu voltava a dormir. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que o universo estava me preparando. Tipo, descansa, porque você não sabe o que te espera. E foi assim, passado 5 dias que eu estava lá, eu tinha colocado um colchão do lado da cama dela para a gente dormir perto, para ficarmos conversando até tarde. Eu olhei para um móvel que tinha na sala e tinha uma santinha de pedra-sabão. E eu falei, essa santa não foi a que eu dei para a vovó, Norvina? Ela falou, foi. Quando a vovó Norvina morreu, eu trouxe essa santinha. Ela quis que essa santinha voltasse para você. E aí ela falou assim, eu tive um sonho com a minha mãe, Valéria. Eu sonhei que fui deitar a minha mãe na cama dela e que quando eu deitei com ela assim, cobri, e quando eu cobri veio assim um lençol de luz. E eu deitei com ela e esse lençol de luz cobriu nós duas. E eu juro pela felicidade do meu filho. E ela me disse assim, será que eu vou morrer? E eu ri. Eu falei, mãe, a senhora morre de medo de morrer, né? A senhora está sempre falando em morte. E ela falou assim, você está enganada, eu não tenho medo nenhum de morrer. Eu já criei vocês já cresceram, eu estou prontíssima para ir. Inclusive, eu já estou até cansada de estar aqui. Nós tivemos essa conversa, assim. E aí depois eu virei para ela e falei assim, olha, eu acho que eu não vou casar, não. Eu acho que eu vou ser sozinha a minha vida inteira, mãe. E eu achei que ela ia falar assim, não, minha filha, um dia você vai encontrar uma pessoa, um príncipe. E ela não me respondeu isso, ela virou para mim muito séria e disse assim, ficar sozinha não é ruim, não. Isso foi uma coisa que foi um grande pilar para mim perceber isso. E aí estávamos a conversar e de repente no meio da conversa ela dormiu. E ela começou a roncar muito alto e eu comecei a rir. Eu falei, gente, como é que uma pessoa ronca no meio de uma conversa e me deixa aqui falando sozinha? E de repente eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E aí eu peguei nela, virei ela, acendi a luz e eu percebi que ela estava morrendo. E eu vi ela morrendo. Eu vi que saiu alguma coisa que dava vida àquele corpo. Eu vi a hora que ela morreu. Então, a partir desse momento, eu perdi o medo da morte. Eu entendi que nós não somos só um corpo. Minha mãe já não estava ali. E naquela hora, eu abracei minha mãe e disse, mãe, eu vim, eu estou aqui, eu vou cuidar de tudo, pode ir tranquila. Depois que minha mãe morreu, eu tive a minha primeira depressão séria quando voltei para Portugal. Porque lá no Brasil eu fui forte, né? Eu já não estava muito forte quando eu fui para lá, na verdade. Eu já estava precisando de ajuda, mas eu ainda fui forte pela minha irmã mais nova, pela minha outra irmã, pelo meu irmão e porque eu estava sozinha com meu filho, né? Mas quando eu voltei para Portugal, qualquer coisa dentro de mim se quebrou e houve um momento, lembro perfeitamente, de brigar com Deus, de perceber que, de dar de cara com as minhas desilusões, não é? De ver que eu não tinha conseguido construir uma família com o pai do meu filho, que eu não tinha essa família que eu tanto sonhei, que o meu trabalho, por mais que eu agradecesse, eu me sentia muito aquém do meu potencial e não conseguia sair desse círculo porque precisava daquele dinheiro para comer. E a morte da minha mãe me deu uma raiva, me deu alguma coisa assim que eu lembro perfeitamente de um dia parar o carro assim num campo e descer e brigar com Deus e gritar e olhar para o céu e dizer eu não estou achando graça nenhuma mais e dar chute no pneu e gritar e chorar e
E foi aí que, no meio dessa depressão, eu acho que eu tive que bater lá no fundo. Foi nessa época que eu li o meu primeiro livro sobre neurolinguística. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu nunca tinha entendido que aquilo que a gente fala tem poder nos nossos pensamentos, que a palavra tem força e que a gente tem que parar de reclamar, de criticar e começar verbalmente a estar no lado luz, iluminado da vida. Então, foi numa bomba de gasolina, eu parei para colocar gasolina no carro e vi um livro que estava escrito O Poder Está Dentro de Si, de Louise Hay. Um livro de autoajuda. E eu comprei esse livro, eu li esse livro, depois comprei o segundo e eu pratiquei tudo que estava escrito nesse livro. E aí eu comecei o meu trabalho profundo de desenvolvimento pessoal para tentar me tirar do lugar depressivo onde eu estava de uma forma saudável, que não fosse com medicamentos, com químicos, né? E aí a minha vida deu um grande salto. Eu sou fruto da autoajuda. Muitas pessoas criticam, mas assim, eu acho que os livros de autoajuda são maravilhosos, porque no momento em que você não tem dinheiro, que você não tem ninguém, é uma informação que está ali, né? Eu sou fruto de autoajuda, sim. Sem dúvida nenhuma. Porque eu acho que a autoajuda, ela sempre é você que se ajuda, né? Mesmo quando você está fazendo um tratamento com um médico, no fundo é você que se ajuda. E aí, depois desses anos todos, trabalhando como bailarina de um lado para o outro, eu consegui o meu primeiro casting na primeira novela, que foi a novela Ganância, onde tinha um núcleo de brasileiros pela primeira vez também. E naquela época não existia, as novelas estavam começando. Aqui em Portugal, só as novelas brasileiras é que faziam sucesso. As novelas portuguesas não faziam, não tinha mercado de trabalho. Então foi a minha primeira participação e já tudo começou a mudar, né? Para já o salário, porque o salário de bailarino realmente é o mais baixo de todos do mercado, e realmente fazer a novela deu uma virada, porque de repente ganhei um dinheiro, pude tranquilizar, parar, e aí eu investi muito no meu desenvolvimento pessoal e comecei a minha formação de atriz. Comecei a investir em cursos de interpretação, muito seriamente mesmo. E aí veio a segunda novela, que foi O Olhar da Serpente, e onde eu tive uma grande cena, num momento em que o realizador, que era o Álvaro Furgulin, era brasileiro, e ele falou comigo, é só isso? Eu falei, mas eu posso fazer mais? Era uma cena mínima. E ele diz assim, improvisa conterrânea. E aí eu improvisei, era uma festa na casa do Conde, e por causa dessa cena me chamaram, a SIC me convidou para fazer o Não Há Pai, que era tipo um sai de baixo português, só que era uma loucura, era diário e era em direto, não era em live on tape. Então eles queriam uma empregada, era para ser uma empregada ucraniana, que é do leste, né, como muitas aqui em Portugal são, mas eu fiz o casting e fiquei. E eu era para entrar 2 vezes por semana, mas o meu casting foi tão bom que eles falaram, não, ela vai fazer parte do elenco fixo. E aí eu entrei numa série em prime time, com um elenco reduzido, não é? Eram 7 ou 6 pessoas no elenco e com um alto salário. Eu não tive noção de nada, porque eu saía de casa, ia para o estúdio, voltava, aquilo era 24 horas no estúdio, eu só ia em casa dormir, então eu não tive noção de nada, mas depois de uma semana eu tive que parar para pôr gasolina no carro, e aí foi uma loucura. Todo mundo me reconhecia na rua. Eu entrava numa loja, numa McDonald's, os empregados da McDonald's saíam todos. Aí eu tive, assim, contato com essa fama louca e avassaladora. Muito avassaladora. Então foram anos trabalhando como atriz em séries, programas, novelas. Chique 10 horas, eu tava até cantando assim lá no meu lugarzinho, quando de repente o avião não pegou.
engraçado porque a empregada é sempre um personagem muito engraçado, porque não é da família, mas participa de toda a intimidade, de toda a rotina. Então ela achava que vinha para Portugal e que isso aqui era os Estados Unidos, que ela ia ficar rica, ia chegar aqui, é o sonho americano, né? É o dourado. Ah, que fradezinho mais querido. Nossa! Gente, isso não é um frade, isso é um bispo. Posso ficar com ele? E a comédia tem uma coisa muito boa, que é... Parece que as pessoas na rua agradecem quando você faz uma pessoa rir. Aí depois, quando ela te vê, parece que ela retribui isso de uma maneira. Então, o bom de fazer comédia é isso. Quando a gente sai na rua, a gente é acarinhado por toda a gente. Tá brava, excelentíssima, é? Vanusa, conta lá. Assim gostei. Five minutes only. Okay, thank you. Hi, Rosa. Hi. Listen, he still gets all macho with you, right? None of your business. What pears? Você gosta de mim? Vai embora! Fique tranquilo, pô. Eu sei o que tô fazendo. Faz cuidado, pô! Acredita que só agora, passado esses anos todos, é que eu soube através do Dr. Gustavo por que o Emílio quis que eu te entregasse naquele orfanato em Lisboa. Ele já tinha todos os contatos. Eu jamais poderia falar da minha vida artística em Portugal sem falar de Francisco Nicholson, porque ele foi a pessoa que me deu, assim, a minha primeira oportunidade. Ele foi a pessoa que acreditou em mim, que me orientou sempre incondicionalmente. Então, sinto uma gratidão enorme por ele. E tantas outras pessoas que passaram na minha vida em Portugal que, se não fossem elas, eu provavelmente não estaria aqui. E até que chegou o momento que eu entendi que a minha carreira ia ser muito curta se eu não estudasse. Então chegou o momento de eu outra vez voltar a ser aquela menina que saiu do meu país com 21 anos com uma mochila. Então eu entendi que eu não precisava daquele carro tão grande que eu tinha, um Jeep maravilhoso, eu não precisava morar naquele casão. Eu voltei à minha simplicidade, mudei meu padrão de vida totalmente e fui para a companhia de teatro, onde eu fiquei durante 8 anos. E onde eu realmente tive formação de atriz e fui fazer as minhas peças de teatro, né? Você está numa associação cultural, é das coisas mais devastadoras para um ser humano. Se você não tem uma estrutura financeira, de vida, de família, você está remando com várias pessoas que também não têm estrutura, né? E fica um tentando se apoiar no outro, todo mundo tentando fazer seu melhor. Há muitas conquistas, não é? Há muitas perdas, há muitas vitórias, mas no final das contas, quando você trabalha para uma associação, tudo fica para uma associação, o que é natural. Agora, o problema é o ego, não é? Porque aonde há ser humano há ego, isso aí não tem jeito, a gente não consegue fugir disso. Sacaram o berro, meteram faca, ergueram o ferro e Exu falou: Ninguém se mete! Eu minto para mim própria
e eu sei que eu estou mentindo. E enquanto eu não paro de mentir para mim, eu não volto ao meu estado de equilíbrio. E às vezes eu minto para mim muito porque eu não quero mudar a minha vida, não é? Às vezes eu sei que eu não estou feliz naquele trabalho, eu não estou feliz numa relação e eu continuo insistindo porque eu queria estar. Nesse momento eu cortei completamente com a televisão. Ou eram espetáculos, ou era criação e encenação, que eu estava nessa descoberta, ou eram aulas. Eu dei muitas horas de aula. Desde criança, adolescente, adulto até idosos. Foram muito tempo a dar aulas e um grande aprendizado. O ONI foi, sem dúvida, um dos melhores trabalhos que eu fiz como atriz. Trabalhar com o John Mowat foi um sonho tornado realidade. Acho que ele é absolutamente genial. What do you want to say about this work, this process? Nothing. Nothing else. No, there's nothing to say. E todo esse processo teatral do John, a maneira dele funcionar, os improvisos, ele constrói um espetáculo todo através do material que o ator leva para os ensaios. Então, foi de uma riqueza gigante e é inesquecível. É um trabalho que eu me orgulho muito, que guardarei para sempre. Me realizou muito enquanto atriz fazer esse espetáculo. E enquanto pessoa, é como se completasse alguma lacuna que eu ainda tinha em relação à história dos descobrimentos, que eu acho que ela é fundamental para nos posicionarmos nos dias de hoje. Brincadeiras foi o desafio de criar um espetáculo que não era completamente de raiz, porque eu aceitei o convite da Mostra Internacional de Teatro de Oeiras para encenar e eu tinha que trabalhar com a Ana Pontes, que vinha da acrobacia, com umas cadeiras que ela própria tinha desenvolvido. Ela não tinha formação de atriz, portanto, para além de fazer toda a concepção do espetáculo, eu tinha que dar formação para que ela se sentisse minimamente confortável e feliz com o resultado final. Da própria Ana ganhar confiança no trabalho, mas foi um grande aprendizado, com certeza. Um presente mesmo para o público e é muito bom a gente poder depois partilhar, né? Depois de tanto trabalho duro, chegar o momento de então entregar. Estou muito feliz. A ideia é realmente que ela voe, que ela consiga fazer esse espetáculo o máximo de vezes. Não, porque aí então a família do meu avô é toda do norte de Portugal, não é? Vem toda uma linhagem, tem registro desde 1554 e de repente há um cara que resolve ir para o Brasil e começa toda uma linhagem e 450 anos depois venho eu fazer esse círculo, né? Fechar esse eterno retorno. Isso é interessante para mim, foi forte para mim descobrir isso, que eu voltei à minha origem, que eu pertenço a essa terra que eu escolhi e que o meu amor por ela é genuíno, mas tem base, tem base para isso. 450 anos depois. É bonito isso. Eu amo essa terra. Acho que é gratidão. Muita gratidão é o que eu sinto aqui. Apesar de já não ser presença constante na televisão, que a tornou conhecida do grande público, Valéria Carvalho continua a sua carreira de atriz, mostrando agora uma das facetas menos conhecidas num projeto de teatro verdadeiramente virado para a comunidade. Tem o projeto Ampliarte, que é um projeto que foi desenvolvido no bairro Doutorella e no bairro dos Navegadores. Eu desenvolvi o projeto Recriando no estabelecimento prisional de Tires.
desenvolvi uma peça de teatro com as mulheres. Isso que eu acho que é o importante da minha profissão, seja enquanto atriz, ou seja como formadora, ou como diretora, o que for, é a transformação que esse trabalho ocorre. Eu me sinto mais gente humana a cada trabalho desse. E o Caminho para Belém está sendo, assim, uma lição a todos os níveis, porque o grupo, a gente tem gente de 85 anos, que é a Vovocas, maravilhosa, que está aqui no elenco, várias idades, várias realidades sociais e culturais. É muito bonito perceber que nós somos todos seres e ricos, independente daquilo que somos na casca, o que somos por dentro. Ao observá-la, enquanto orienta os seus personagens da vida real pelos primeiros passos nos caminhos do palco, percebe-se um trajeto em que tornar o mundo melhor é bastante mais do que apenas uma cena de um guião ficcional e onde o fim, nesta história que é tão sua, parece então encontrar o seu verdadeiro destino. Eu não acredito num trabalho social paternalista. Eu acreditava que nós tínhamos que dar poder às pessoas do bairro para elas próprias explorarem o seu potencial, que é rico demais, não é? Estamos a falar das comunidades de imigrantes na periferia de Lisboa, que é sobretudo brasileiros, africanos e ciganos. Portugueses também. Então, essas pessoas têm um potencial artístico muito grande, é tudo muito rico nos bairros, a nível da gastronomia, do artesanato. Então, eu acho que é preciso criar projetos onde essas pessoas possam explorar os seus próprios talentos e ganhar dinheiro com eles. Então, eu me decepcionei muito com o trabalho, esse tipo de trabalho. Então, foi esse momento que eu resolvi que, ok, está na hora de pegar a mochila e sair da companhia. E aí foi começar o meu caminho do nada outra vez, do zero. E cada vez que eu fiz isso, cada vez que eu comecei de novo, houve uma parte de mim que foi morrendo, que foi se decepcionando, que foi ficando cansada, não é? Valéria, fez um trabalho muito bom. Fez um trabalho muito bom, gostei muito de trabalhar aqui com toda a gente. Foi difícil montar o espetáculo, isso foi difícil, toda a gente teve falhas, principalmente eu. E esse trabalho de se reinventar, de se reenergizar, de perdoar, jogar coisas fora, não culpar ninguém, não criticar ninguém, nem a nós, é um trabalho constante. Os amigos, sem dúvida, são nosso maior tesouro. Eu tenho muita sorte nos amigos que eu fiz aqui e no Brasil também. Recebi teu bilhete para ir ter ao jardim, tua caixa de segredos, queres abri-la para mim? E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de